Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça seja multiplicada na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor, em louvor e agradecimento a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo e tudo que o Senhor ainda fará, por tudo que o Senhor já planejou para nós e os Teus planos se cumprem, se cumprirão certamente sem nenhum impedimento. Por isso nós, de antemão, já podemos Te engrandecer e agradecer pelo nosso futuro e pela nossa sorte. Pai, obrigado porque nossa vida está em Tuas mãos e o Senhor reina. Em Tuas mãos, Pai, entregamos tudo e pedimos a Tua misericórdia, graça e bondade. Nos abençoa, Senhor, nesse momento, para que nós possamos compreender mais e melhor a Tua Escritura, a Tua Palavra, e que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, nessa hora, nessa noite, né? Que o Senhor nos concede para juntos assim a gente compartilhar da palavra de Deus, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da Escritura Sagrada que está escrito na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 1 e 2, tá? Gálatas, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai, né? Vejam só, a Bíblia ela nos fala, né, Paulo quando escreve aos Gálatas, né, Paulo diz que durante todo o tempo em que o herdeiro é menino, o herdeiro é criança, o herdeiro é menor de idade, o herdeiro ele não responde por si só porque ele é menino, ele é criança, né? Ele não faz diferença alguma de um herdeiro menor de idade que não tem a condição de tomar conta de coisa alguma, de assumir coisa alguma, não tem a menor condição, né? Diferença nenhuma faz ele de um escravo, né? Ele é senhor de tudo, mas ele não tem autoridade sobre nada, né? Por quê? Porque a sua idade é pequena, a sua idade é mínima, ele não tem condições intelectuais, ele não tem capacidades, ele não tem maturidade, ele não tem entendimento, ele não tem compreensão, ele não tem sabedoria, falta a ele toda a virtude para poder conduzir aquilo que ele tem direito por herança. Paulo está dizendo que assim acontece com muitos crentes, com muitos servos de Deus. Deus já concedeu tudo, tudo que é maravilhoso, tudo que é bom, tudo que é poderoso, tudo que é fiel, tudo que é tremendo, tudo que é eterno, mas há muitos servos de Deus que não amadureceram, tá? Que não amadureceram. Então, logo, eles não vivem uma dimensão de vida e de fé que Deus lhes concedeu, né? De graça, de conhecimento, de compreensão, de entendimento, de fé, de comunhão, de revelação, né? De força, de ânimo, de perseverança. Por quê? Porque não há maturidade. Ele é senhor de tudo, mas ele não tem a condição de ser senhor de coisa alguma. Não há diferença entre uma criança e um escravo. A criança ela é senhora de todo esse reino, de todos esses bens, desta fazenda, enfim, mas não administra nada, não manda nada, não há nenhuma autoridade, não tem como ter autoridade justamente por causa da imaturidade. É o que Paulo está dizendo. Todo o tempo em que o herdeiro ele é menor, ele é menino, em nada difere de escravo, ainda que ele seja senhor de tudo, mas ele tem que estar debaixo de cuidados de tutores, de curadores, até um tempo predeterminado pelo Pai. Ou seja, ele só vai realmente assumir aquilo que ele tem direito se houver maturidade nele, né? Se não houver maturidade nele, ele não vai assumir o que ele tem direito. Ele tem direito sobre tudo. E ele não tem nada, ele não faz uso de nada, ele depende de que alguém
o conduza, de que alguém o ensine, de que alguém pegue ele pela mão, de que alguém não deixe ele fazer besteira, né? É o fato, é o problema da imaturidade, né? A imaturidade é problema para aquele que confessa a Cristo Jesus, né? A imaturidade, a falta de maturidade. E é o que a própria Escritura diz, né? Você pode ser o herdeiro de tudo, mas você é igualzinho um escravo, né? Não manda, não rege, não governa, não é senhor, não pode administrar, não pode ser entregue nas suas mãos, né? Por causa da falta de maturidade, tá certo? Então Deus ele tem que prover tutores, curadores, para cuidar daquela pessoa até que ela cresça, né? Até que ela chegue ao conhecimento. É incrível como exatamente no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, nós estamos na Epístola de Paulo aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos ver aqui, né? Depois de Gálatas, Efésios, capítulo 4, tá certo? Onde Paulo fala a partir do versículo 7 sobre o santo ministério e o serviço dos santos, né? Paulo começa falando a respeito de Cristo Jesus, que nos concedeu a graça segundo o dom dele, porque ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, distribuiu dons aos homens, né? Enfim. E versículo 11 diz, e ele mesmo, né, Jesus, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora vem, versículo 12 e 13, vejam bem, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens, né? Pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então veja só, né? Aqui na Epístola aos Gálatas, Paulo diz, olha, em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de escravo, ainda que seja senhor de tudo, vai depender de quem tome conta, de quem cuide, de quem oriente, porque ele não reina sobre nada, ele não é senhor sobre nada, mesmo sendo senhor, ele não exerce senhorio sobre nada, porque ele é imaturo, ele não tem vivência, ele não tem experiência, ele é imaturo, ele não cresceu. Aqui Paulo escreve aos Efésios, coincidentemente capítulo 4, né? Fala que o Senhor é quem enche todas as coisas, é quem subiu aos céus, é quem concedeu dons aos homens, é quem concede ministério aos homens, com vista, com o objetivo de aperfeiçoamento da igreja, né? Para o desempenho do serviço do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo. Qual o objetivo disso? É que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, perfeita força, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Então você veja, irmãos, o objetivo de Deus é que nós venhamos a crescer espiritualmente, é que a gente não fique no nível das pequenas coisas, é que a gente não fique no nível da carne, mas que sejamos espirituais, que sejamos pessoas capazes de compreender, que sejamos pessoas capazes de ouvir, que sejamos pessoas capazes de compreender a vontade de Deus, né? Não a vontade dos homens, ou a vontade falada dos homens como se fosse a vontade de Deus, né? Às vezes o homem pensa que a vontade dele é a vontade de Deus, o entendimento dele é o entendimento de Deus, tá? Mas é preciso conhecer a Deus, é preciso ter de fato comunhão com o Senhor, mas se faz necessário crescimento espiritual, é isso que a Escritura aqui está falando, né? E é preciso que o povo de Deus, a igreja de Cristo, ela busque o crescimento espiritual, né? A gente vê tantas pessoas com tanto tempo na casa de Deus, na igreja de Deus, e que são meninos ainda até hoje. Observam as coisas só no nível terreno, não olham no nível espiritual, não conseguem contemplar de uma forma espiritual as coisas que acontecem. Apesar que tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual, não existe nada que não seja espiritual. Tudo é espiritual, tudo que acontece na nossa vida, as razões das coisas que acontecem, os objetivos daquilo que acontece, a permissão de Deus nas coisas que acontecem, é Deus trabalhando.
como diz aqui, para que não sejamos mais como meninos. Deus não quer que nós sejamos como meninos. Como meninos, sim, em relação à maldade, em relação à malícia, como disse o próprio Cristo, né? Como meninos nesse sentido. E homens adultos em relação à justiça e à obediência e à fé. É isso que Deus quer. É isso que aqui que a Escritura está falando, né? Deus, ele enche, Deus concede dons, Deus levanta homens, ministros, para a edificação da igreja, a fim de que a igreja cresça espiritualmente. A igreja não seja um ajuntamento de crianças espirituais, de 20, de 30, 40, 50, 60, 70 anos, crianças espirituais. Nós precisamos crescer espiritualmente, a gente precisa passar de nível, a gente precisa chegar a um nível de conhecimento e de comunhão de Deus, né? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, olha, as coisas, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente, tá? Paulo diz que é loucura para o homem natural compreender as coisas do Espírito de Deus. Então, há uma necessidade de crescimento espiritual, há uma necessidade de unidade de fé, há uma necessidade de crescer para poder exercer e cumprir o seu papel, o papel que Deus já preparou e já te concedeu, me concedeu, nos concedeu por direito. Só que há pessoas que não crescem espiritualmente. Há pessoas que a mente é muito, vamos dizer assim, muito rasa, o nível é muito baixo. Eles não querem crescer espiritualmente, querem ficar só naquele nívelzinho ali do eu, você, eu, fulano, ciclano, beltrano e tal, mas não olha para o alto. Meus amados, o quanto o céu está elevado da terra, são mais altos, mais elevados os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus do que os nossos. É preciso chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. É preciso chegar à perfeita varonilidade, é preciso crescer para poder reinar e ser senhor das coisas. As coisas não podem ser senhoras e senhores sobre nós. Nós é que temos que ser senhor, nós é que temos que estar no controle das coisas, tá? Nós temos que estar por cima, não por baixo. A nossa mente não pode estar nesse nívelzinho baixo aqui da terra, a nossa mente tem que estar no nível do céu. O próprio Paulo diz o quê? Você já morreu, já ressuscitou em Cristo, você já nasceu de novo, você já é nova criatura? Pensai nas coisas que são do alto, não nas da terra. Pensai nas que são do céu, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto. Tira as coisas daqui da terra, meu irmão, joga fora. Não presta, as coisas da terra não prestam. O Senhor disse, maldita é a terra por causa de vós, a terra é amaldiçoada. Esse mundo é amaldiçoado. Maldita é a terra por causa de vós. O homem pecou e Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. Há pessoas que ficam só no nível da terra, as coisas nas coisas da terra, só enxergam as coisas da terra, as do céu não consegue ver. Aí fica no nível do menino, Deus maravilhoso, Deus tremendo, e a vida da pessoa é uma vida mínima, né? É uma vida pobre espiritualmente, né? Às vezes até o ponto da infelicidade, né? A pessoa não cresce espiritualmente, de repente diz, pô, Deus tão bom, tão poderoso, e a minha vida assim. Pô, porque Deus é tão grande, a minha vida é assim, porque você não cresceu espiritualmente. Você não foi completo em todas as coisas. Deus quer que você seja completo. Deus quer que você seja adulto, não mais uma criança espiritual, agitado por causa dos acontecimentos, agitado por causa das coisas, agitado por causa das doutrinas, das instruções, das falas. Meu irmão, não te agita não, em nome de Jesus. Olha para o autor e consumador da tua fé. Cresce no Senhor. Como diz Pedro, cresce na graça de Deus e no conhecimento de Jesus Cristo. Há uma necessidade, amado, do crente conhecer a Cristo. Há uma necessidade de se conhecer a Deus. O Deus grandioso, o Deus tremendo, o Deus poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Há uma necessidade de conhecer aquele que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas e que rege todas as coisas e que reina e que governa sobre todas as coisas. Há necessidade de conhecermos aquele que
tudo começa nele, começou nele, e tudo vai voltar para ele. Por isso ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Tudo começa em mim, tudo termina em mim. Nada sem ele. Tudo com ele, por ele e para ele são todas as coisas. É preciso conhecer a Deus. Oséias, lá no livro do profeta Oséias, está escrito o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tá? Às vezes as pessoas oram tanto a Deus e não dizem, Senhor, eu quero te conhecer, o que eu sinto mesmo, a necessidade de conhecer a Ti. Não, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa... Pede um monte de coisa, ou para si ou para os outros. Mas não pede o principal. Quer dizer, Senhor, eu preciso te conhecer. Senhor, eu preciso ter comunhão contigo. Senhor, eu preciso estar contigo. Eu preciso que o Senhor esteja em mim. Senhor, que a sua palavra esteja em mim. Que a tua palavra se forme em mim. Que eu seja um com o Senhor, que sejamos um só em unidade, que eu te conheça, que eu esteja em ti e que eu vá para junto de ti. Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus abençoa meu filho, abençoa meu irmão, abençoa minha amiga, abençoa meu irmão em Cristo, abençoa o país, abençoa. Meu irmão, você pode e deve orar muito por todas as pessoas que você conhece, pelas que você não conhece, por aquelas que o Senhor Jesus colocar no teu coração para você interceder, pelo país, pela igreja, pela família, pelo Estado, pelo povo, pelo mundo, pela terra. Ore, mas ore mesmo. Mas você tem que também ter uma coisa com você. Sede de Deus. Davi no Salmo 42 diz o quê? Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me verei ante a face de Deus. Né? Há muita gente que a vida fica no nível daqui da terra, irmão. Não está no nível do que é celestial. É preciso estar no nível do celestial, senão você vai sofrer, senão você vai perecer, você vai adoecer e você vai morrer cedo e mal. É preciso conhecer a Deus. Todo o tempo que o herdeiro é menino, é menor, em nada difere de escravo, ainda que seja senhor de tudo, depende de quem tome conta. Pronto. Aqui diz, o Senhor que subiu aos céus é quem encheu todas as coisas, é quem concedeu dons aos homens, é que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o serviço do Senhor, né? Para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, a medida da estatura da totalidade de Cristo. Deus quer isso em você. Que você cresça, que você aumente em graça, em conhecimento, em fé, em unidade, em sabedoria e em libertação também. Porque conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo. Quando conhecemos a Cristo, nós conhecemos a nós mesmos. Quando conhecemos o quão maravilhoso Ele é, conhecemos o quão imperfeitos somos. E sabemos que somos, e não arrotamos que não somos. Tá? Às vezes a gente vê muita gente se considerar sábio, perfeito e tal, e isso, e aquilo outro, e coitado. Coitado, quanto mais nós conhecemos ao Deus maravilhoso e verdadeiro e que é luz, mais nós enxergamos se há trevas em nós ou não. Paulo, apóstolo, diz, não que eu considere que eu já tenha alcançado a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Então vejam só, é preciso, irmãos, conhecer a Deus, é preciso crescer espiritualmente, é preciso amadurecimento, é preciso maturidade espiritual, a fim de que possamos usufruir das coisas que Deus tem para nós. Você confia um automóvel a uma criança aí de 5 anos, de 10 anos de idade, você confia um automóvel? Você dá para um filho seu um automóvel? Você dá uma motocicleta? Né? Você dá? Alguém vai dar uma arma para uma criança de 8, 9, 10 anos de idade? Loucura, né? Loucura por quê? Porque não tem maturidade.
Mas quando se tem maturidade, você diz, opa, meu filho é maduro, meu filho é adulto, meu filho tem condições, vou dar um carro para ele, vou dar tal coisa para ele, vou confiar isso aqui a ele. Porque tem maturidade. Quando não tem maturidade, o que você pode fazer? Dá até vontade, mas você não dá, porque vai ter problema, vai dar problema, por falta de maturidade. Então, há uma necessidade de que a igreja cresça, de que os servos de Cristo cresçam, de que cheguem à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que Deus quer, é esse o propósito de Deus. É para isso que ele concedeu dons espirituais, é para isso que ele concede pastor, profeta, evangelista, mestre e apóstolo. Para isso que ele fez isso. Para que não sejamos mais como meninos. Por quê? Porque menino não reina. Menino não pode receber coisas grandes. Menino tem que ficar com as coisas pequenininhas. Você tem que dar para menino. Você dá para uma criança um brinquedo de vidro? Você não dá. Por quê? Porque ele não tem maturidade, ele não tem nem a percepção de que aquilo pode causar um problema para ele, um problema grave para ele. Ele não tem nem percepção. Você entendeu, irmãos? Então, há uma necessidade de crescimento espiritual, de conhecimento de Deus, de maturidade, para que não se tornem como crianças, levados de um lado para outro por vento de doutrina, por instruções, por conversas, por falhas, por isso, por aquilo outro, por problemas, seja lá o que for. Há uma necessidade de maturidade, de firmeza, de crescimento e de unidade de fé. Unidade de fé. Plenitude de fé. Então, em nome do Senhor, amados de Deus, tem muita gente aí sem reinar, porque não cresceu espiritualmente. Tem muito crente aí que ainda é infeliz, porque não cresceu espiritualmente. Tem muito crente aí que a vida é um bagaço, porque não entendeu, não compreendeu qual a vontade de Deus, porque não cresceu espiritualmente, porque não chegou na medida da estatura de Cristo e nem está procurando chegar, porque não chegou à plenitude, à unidade da fé, porque não sei qual a importância que dá à fé verdadeira. Então tem muito crente à margem de uma vida abençoada por falta de maturidade e por dureza de coração. Então, a palavra nos diz isso. Duas coisas. Primeiro, é de menor espiritualmente? Esquece. Não tem como receber algo maior. É imaturo, não tem como receber algo maior. Segundo ponto, o objetivo é o crescimento, para que seja maduro, para que trabalhe para o crescimento do corpo da igreja, que é o corpo de Cristo, tá? E para que não seja inconstante, tá? E para que não seja inconstante, porque não há nada pior do que um ser humano inconstante. Ora ele está alegre, ora ele está triste. Ora ele está cheio de amor, ora ele está cheio de ódio. Ora ele está todo confiante, ora está cheio de medo. Ora ele crê, ora ele duvida. Não tem quem aguente, né, irmão? Não dá para ser feliz desse jeito, né? Constância. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre, né? Estará firme para sempre. São firmes para sempre. Quem confia no Senhor, meu amado, aí entra a confiança. É como o monte Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Então é isso que o Espírito de Deus ele diz para nós. É uma lição, é um alerta, uma admoestação talvez, um conselho de Deus, enfim, né? Primeira revelação de que, amiguinho, não cresceu espiritualmente, não, então tu vai ficar aí à margem. Poderia ter recebido, ou poderia estar recebendo, ou poderia estar vivendo uma outra dimensão de vida, de fé, de conhecimento, de unidade, na presença de Deus, e de comunhão, e de revelação, enfim, mas não vai. E de bênção, mas não vai. Tá? Agora, o desejo de Deus é esse. É crescimento, e ele já tomou todas as providências para isso, porque não falta apóstolo, não falta pastor, não falta profeta, não falta mestre nem evangelista na igreja do Senhor, tá? Então a palavra de Deus é pregada, é para ser ouvida e praticada. Aí haverá crescimento. É para se crer e pôr em prática.
aí haverá crescimento. Algo contrário a isso, diferente disso, o resultado será diferente daquilo que é prometido na palavra do nosso Senhor. Então, em nome do Senhor, busquem maturidade espiritual. Aprendam com as lições que o Senhor te concede. Quebrou o dedo, é lição do Senhor, meu irmão, também. Tá? Conseguiu realizar um objetivo, é lição do Senhor, é bênção do Senhor também. Aprenda com tudo. Aprenda com tudo. Não aprenda só com o que é bom, não. A gente aprende muito mais com o que é ruim do que com o que é bom. O que é que a gente tem que aprender com o que é bom? O que é bom é só alegria. Louvor e agradecimento. Reconhecimento de que tudo vem do Senhor, amém. Mas na luta, na dificuldade, no problema que a gente aprende. Aprende lições preciosas. É nas tribulações que a gente aprende. Não é na bonança não que a gente aprende. Então Deus, Ele quer que você cresça. Deus, Ele quer que você cresça. As pessoas que passam por mais lutas são as que mais crescem. Pode ter certeza. Olha a vida de um crente que passou por muita luta, um crente fiel. Não é um crente que anda todo arrebentado por causa do pecado, mas um crente fiel que passou por muita luta. Vê se ele não é uma rocha na fé. Ele é. Por quê? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu grandes lições com as tribulações. A Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz que as tribulações são para nos tornar completos em tudo e em nada faltantes. Tá certo? Então, que a graça de Deus seja multiplicada sobre cada um de vocês em nome de Jesus, mas pense nisso. Crescimento, maturidade, edificação, para que se possa chegar a níveis de fé, de graça, de comunhão, de unidade com Deus, de intimidade com Deus, de revelação com Deus, de unidade com Deus. Isso aqui é o melhor, amados. Só que quando você estiver nesse nível, muita gente vai te odiar. Porque quanto mais a gente está colado e apegado a Deus, mais a ira do mal vem sobre nós. Satanás não suporta a luz, Satanás não suporta Cristo. Então, meu irmão, se Cristo estiver em você, se prepare, porque o inimigo vai se levantar contra você. Só que aí, ó, você tira de letra. Você tira de letra. Nunca, jamais ele vai poder tocar em você, porque está escrito, né? Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. O maligno não toca naquele que é nascido de Deus, porque não vive na prática do pecado. Então o maligno não consegue tocar. Então o inimigo ele vai te odiar, o inimigo vai se levantar contra você, mas você vai passando por cima, pisando, atropelando, como está escrito. Pisarás, Salmo 91, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés, vai pisar até virar pó, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ah, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Então você com Cristo, o inimigo vem de lá, ele nem pode tocar em você porque ele se queima. Ele vai ficar no ódio, na ira, no levante, usando um, usando outro, usando um, usando outro. Deixa para lá, glorifica a Deus, olha para Jesus Cristo, autor e consumador da tua fé. Olha para Deus, não olha para o lixo, não. Olha para Jesus, não olha para a podridão, não. Olha para a luz, não olha para as trevas, não, meu amado. Segue o teu caminho com Cristo. Olha para Deus, se une a Ele, segue em frente em nome do Senhor, conheça Ele, Ele é o Senhor da tua vida, conheça Ele. A fúria do inimigo vai brotar, a fúria do inimigo vai se levantar, não adianta, conheça ao teu Senhor, se apegue a Ele e glorifique a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, que a graça seja multiplicada na vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, que o Senhor estenda a sua mão de graça e de misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Venha a salvação de Deus sobre nós, com todo o poder e glória, em nome de Jesus, com toda a perfeição, segundo a vontade de Deus no céu, que seja aqui na terra, na nossa vida, na nossa casa, na nossa nação. Que Deus use de misericórdia sobre a nossa nação, sobre a igreja do Senhor, que Deus conceda bênção especial de vida, de paz, de alegria, de livramento, de crescimento, de avivamento, de prosperidade sobre a sua igreja,
Que Deus estenda a mão para proteger, abençoar, guardar e fortalecer a igreja dele perseguida na terra. Que o Senhor traga cura sobre a nossa nação, que o Senhor traga prosperidade sobre a nossa nação, justiça e paz e desenvolvimento e crescimento e emprego para quem precisa e oportunidade para quem precisa e traga salvação na nossa terra. Em nome de Jesus, que a graça seja poderosa e multiplicada, irmãos, na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe e dê uma excelente noite na presença do Senhor, em nome de Jesus. Se una a Cristo e siga em frente, em nome de Jesus. Amém.